Aqui é o Henrique Paduan. Eu sou o Lucas Seta. E vamos para o 7º episódio do Paducast. Hoje vamos conversar com o Thiago Damasio, um dos líderes de comunidade do Paraíba Valley, que é o ecossistema de startups de São José dos Campos. Ele também é gestor de projetos de inovação do Sebrae. E como no episódio a gente conversa bastante sobre mentoria, assunto que o Thiago tem trabalhado forte, a gente resolveu aproveitar e fazer uma promoção para a nossa mentoria jurídica online. Caso você tenha interesse em um dos nossos planos, basta se inscrever e colocar Paducast no campo de observação e você vai ganhar 20% de desconto na primeira mensalidade. E é isso e depois a gente volta. Bem, pessoal, saudações, meu nome é Thiago Damasio, eu sou aqui de São José dos Campos, da comunidade aí do Paraíba Valley, que é o nosso ecossistema aí de inovação. Tenho trabalhado aí fortemente com startup nos últimos anos, desde gestão de projetos, que a gente trabalha fazendo capacitação, workshop com startup, até trabalhar com rodadas de mentoria, conectando sempre mentores aí às startups, às empresas inovadoras. A ideia do meu trabalho nesse sentido é sempre contribuir com o avanço aí do ecossistema. Eu me coloco aí como mais um player aí do ecossistema para contribuir aí com a inovação na nossa região e aí, se possivelmente, até no Brasil. Na minha atuação, ela tem muito base na necessidade que os empresários eles possuem, né? Quando eles trabalham aí com negócios inovadores, muitas vezes ele não tem uma referência, né? Não tem um negócio de referência para ele tentar fazer um benchmark, né? Tentar buscar uma boa prática. E a partir disso, eles desenvolvendo a solução deles, eles ficam sem ter um direcionamento, né? De que área que eles vão, aonde que eles podem se conectar, que tipo de ações que eles podem fazer para validar o produto deles, o serviço. Então a gente vem um pouco nessa linha, né? De ser um direcionador para que o negócio tenha um sucesso, para que o negócio realmente ele seja viável. Já fiz algumas mentorias, já participo aí mais ativamente com bancas de seleção de empresas para incubadoras. A gente tem aqui no nosso ecossistema do Paraíba Valley tem o Nexus, né, que é uma referência aí no Parque Tecnológico. Nós temos a Univap também, que tem diversas iniciativas e acabam também tendo um ambiente de incubadora dentro dela. Tem a incubadora de Jacareí, Incubaero. Então, ou seja, aqui é uma região que ela acaba tendo bastante opções, né, para quem quer desenvolver um negócio inovador, seja ele tecnológico, seja ele digital, né? E a ideia é sempre estar fazendo esse link. A gente até brinca que o nosso papel é muito conectar pessoas, conectar aí necessidades com alguma outra pessoa que possa resolver. Então a gente vem muito nesse papel de conexão mesmo. Eu queria começar assim perguntando, pelo que eu vi, a sua experiência profissional ela já é de muitos anos para cá, né? Ela não é uma coisa recente. Isso eu digo até no quesito de inovação, a sua consultoria em gestão e marketing, enfim, com essa bagagem que você tem, eu queria saber o que você vê no empreendedorismo no Brasil hoje, assim, porque nos últimos anos ele tem crescido muito, a gente sempre fala que com os nossos convidados, que aparentemente é uma mistura de empreendedorismo por necessidade e, né, por conta de crise e tudo mais, mas misturado também com pessoas que veem agora o empreendedorismo como uma opção real, entendeu? Então, você que tem essa visão já de bastante tempo para cá, você viu uma alteração na visão dos brasileiros sobre o empreendedorismo? Você acha que agora as pessoas estão encarando isso como uma oportunidade? Ou você acha que é só uma questão de momento, né, essa alta do empreendedorismo e até mesmo de inovação, né? Startup é uma palavra muito da moda. Como é que você vê? Você vê que alterou muito ao longo desses anos ou você acha que não, que é só uma questão de... É até bacana você tocar nesse assunto, porque a gente fala que tem um empreendedorismo de necessidade ou de oportunidade, né? A gente viu que o brasileiro, ele é um povo empreendedor. Isso daí até por alguns dados que tem da pesquisa do GEM, ele já vem falando que o brasileiro é um povo empreendedor, mas ele empreende muito ainda por necessidade. E quando a pessoa ela acaba empreendendo com necessidade de ganhar um dinheiro, de ter uma renda,
o negócio ele já não começa da forma certa, né? Então, o empreendedorismo, eu tenho certeza que ele é um caminho aí que a gente tem, ainda mais na situação que a gente está vivenciando, né, de mercado de trabalho, de alto índice de emprego, né? O empreendedorismo ele vem com bastante força, mas tem que ser um empreendedorismo baseado em oportunidade. E o bacana é que, às vezes, as pessoas elas podem começar com uma necessidade, mas no meio do negócio delas, elas identificam uma oportunidade, algum segmento específico que não está sendo atendido, alguma demanda que está tendo do mercado e não tem ali uma solução, e a partir disso ele começa a criar produtos. E assim, a gente fala bastante de startup, de inovação, mas o negócio tradicional está totalmente atrelado. Ele tem que existir, e a razão dele existir é resolver uma necessidade de um cliente. E aí que tá, a necessidade tem que ser do cliente e não do empreendedor, né? O empreendedor ele tem a necessidade de ganhar dinheiro, perfeito, mas ele só vai ganhar o dinheiro, isso é uma consequência em razão de atender muito bem uma necessidade do mercado. Senão vem a concorrência, e aí a concorrência, ela atendendo uma necessidade de uma forma aprimorada, vamos colocar assim, ela acaba ganhando mais espaço. E o que a gente mais vê é crescer o número de empreendedores aqui no Brasil. Até pela facilidade, né? Hoje em dia é muito mais fácil você abrir uma empresa. Hoje em dia você fazendo um acesso num portal, que é o portal do empreendedor.gov.br, você consegue acessar lá, fazer uma inscrição e já sair com o CNPJ. Nesse aspecto, São José dos Campos ele se destaca porque ele tem uma agilidade nesse processo muito grande. Então hoje eles têm uma média de atendimento de um dia para a pessoa. A partir do momento que ela fez o cadastro no portal, ela conseguir emitir uma nota fiscal. Então ela tem se posicionado como uma cidade empreendedora referência nesse aspecto. Já que você adentrou no tema, a gente queria conversar um pouquinho sobre a comunidade de São José dos Campos, ou então, como você disse, o Paraíba Valley. Para quem não sabe, o Thiago foi indicado como um líder de comunidade naquele levantamento da B Startups, e a gente queria ouvir um pouquinho do que tem sido feito, quais são as novidades da comunidade, quais são os problemas, o que tem travado o crescimento e o que vocês pretendem fazer daqui para frente. Tive a honra aí do ano passado de ter sido elencado como um dos líderes de comunidade, e além disso eles também elencaram a Paraíba Valley como uma comunidade aí referência no ecossistema de inovação e de startup. O bacana dessa comunidade é que ela é muito colaborativa, e a comunidade tem que ser assim, ela não pode ter um dono, ela não pode ter um comitê gestor, porque senão acaba travando o processo e não tem o crescimento. Então existem diversas ações que a gente realiza de meetup, e aí é a gente mesmo, cada um dos players lá, pontos focais da comunidade, e até as pessoas que estão como novos entrantes aí, cheio de gás para contribuir com o ecossistema, né? Aí nós realizamos atividades voltado tanto a design, voltado a startup, validação, né? O que é uma criação do MVP. A gente sempre tenta trazer uma agenda, né, para próximo da nossa comunidade, para que a gente consiga trazer bastante conteúdo. E esse é um dos diferenciais, é trazer conteúdo relevante para quem está participando da comunidade. Nós temos aí também um link bem bacana, através de grupos aí de WhatsApp mesmo, que é uma forma que a gente buscou hoje, né, que eu acho que tem dominado aí tanto o mercado corporativo quanto a vida social das pessoas, mas aonde a gente consegue fazer uma conexão entre um mentor e um mentorado. E isso tem um ganho fora do comum, né? Muitas vezes a ideia do mentorado é ele ter algum suporte, ele receber algum suporte de alguém que tem um know-how maior que ele. E você, uma vez imerso numa comunidade, você consegue conectar pessoas. Eu acho que isso é um grande diferencial mesmo. Uma questão, nós até já, quando nós entrevistamos o Gustavo Kengen, ele até falou exatamente isso, que ele é da Rio Sul Valley, que a comunidade não tem um dono. E aí eu fiz um questionamento para ele, que era, certamente não existe um dono, mas você necessita de alguém ou um grupo de pessoas que tomem certas decisões para que os projetos sejam executados e concretizados. Aí o meu ponto é,
como vocês conseguem realizar esse tipo de decisão e tocar os projetos para frente. Porque, por exemplo, a AB Startups ela é uma instituição que tem um quadro de comando, tem todo um sistema decisório e tem feito atividades que têm impactado o ecossistema de startups no Brasil. E aí, o meu ponto é como vocês conseguem se organizar e concretizar efetivamente os projetos? É uma boa pergunta, porque assim, como que não tem um dono, mas a comunidade ela se organiza, né? Não tem um líder. No ano passado, eu fiz um evento que a gente chama de Demo Day, e eu falei bastante sobre isso, sobre comunidades. E a comunidade que as pessoas estão acostumadas, que é uma comunidade mais tradicional, ela é aquela comunidade parecida com os mamíferos, onde tem um líder. Esse líder, ele centraliza todas as decisões e a partir disso ele vai dando o direcionamento da comunidade, mas nem sempre a decisão mais assertiva, porque o líder centralizando, ele vai muito pelo que ele busca, né? E ele faz assim, é mamífero mesmo. Quem fala sobre isso é o Nepomuceno, no livro Administração 4.0, e ele utiliza bem uma metáfora, uma comunidade de leão, onde tem um líder que ele, quando ele quer, ele fala mais alto, ele marca território, e isso é uma visão um pouco mais, não retrógrada, mas tradicionalista. Ainda funciona em muitas empresas dessa forma, mas ela perde muita agilidade. Hoje, quando a gente fala de comunidade de inovação, ecossistema de inovação, eu já acho que a gente parece um pouco com um formigueiro. E o que esse formigueiro é? O formigueiro, ele não precisa de uma pessoa dando ordem, ela não precisa de uma pessoa direcionando. Precisa de um grupo ali de pessoas falando, você vai fazer isso, você vai pegar tantas folhas no dia, trazer aqui para dentro. Não, as pessoas já sabem o que vão fazer, porque elas se comunicam por um outro tipo de linguagem, a linguagem dos rastros. E essa linguagem dos rastros, ela está aí, no mundo digital. Ela está na internet. Hoje, você quer saber se um evento é bacana ou não, você vai buscar orientações na internet. Você quer saber se um restaurante é legal? Você vai ver os comentários da página dela, tanto no Google quanto no Facebook, se é um restaurante que tem tido uma boa aceitação. E a mesma coisa de uma pessoa. Imagina você comprar alguma coisa de alguém lá de longe, do Belém do Pará, considerando que eu estou aqui em São Paulo. Antigamente a gente não teria essa segurança para comprar algum item de longe se a gente não conseguisse pedir uma indicação, saber quem que era a pessoa, e hoje a gente faz tudo online. Então, as pessoas, sim, elas chamam as responsabilidades e trabalham ações isoladas que acabam se conectando. Então, uma vez uma ação isolada, que tiver um nexo aí com a comunidade, tiver a ver com inovação, tiver a ver com empreendedorismo, ela facilmente vai ser disseminada no meio da comunidade. E aos poucos, aquele player, aquela pessoa que não está tão engajada no bem da comunidade, aí eu falo no bem, na missão mesmo da comunidade, de trazer, fortalecer o empreendedorismo, essa pessoa aos poucos ela vai se queimando. E aí vem um processo de seleção natural. E aos poucos ela vai sendo deixada de lado aí da comunidade. Então eu acredito bastante em criar uma autoridade no assunto, se posicionar como uma autoridade no assunto e ter uma referência, né, das ações que você realiza. Então hoje, com facilidade, a gente consegue criar um programa, uma ação noturna, a gente já tem algumas agendas aí na região e a gente consegue disseminar isso muito fácil para os grupos que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba chegando em alguém que, aí eu falo do ponto focal, né? Um cara que é um gestor de um parque tecnológico, é gestor de uma incubadora, né? Para divulgar e realmente até compor, né? Coparticipar desses eventos, dessas ações. Mas não necessariamente tem um cara, tem um líder, tem um comitê. Você falou da facilidade de acesso na internet, então é muito simples, eu posso procurar aqui sobre um salão de beleza, eu vejo se as pessoas estão falando bem, se estão falando mal, e uma coisa que eu acho curiosa também, eu não sei se perigo seria a palavra certa, mas assim, eu e o Henrique, a gente tem falado muito nos outros programas sobre empreendedorismo de palco, né, a preocupação com esse charme de ser empreendedor, e como às vezes as pessoas podem cair em situações que não são legais para ela. Então, por exemplo, se é muito fácil você pegar uma dica para o seu negócio na internet, é muito fácil você também pegar uma dica ruim ou boa, né? Então, assim, esse caminho da internet, ele pode ser benéfico, como você falou, e tem muita coisa boa, mas eu acredito que ele também tem um lado ruim,
entendeu? Então, por exemplo, essas histórias de pessoas que deram certo, pessoas que deram errado, isso tudo pode influenciar positivamente, mas você acha que pode influenciar negativamente também? Alguém que está começando um negócio e acaba pegando dicas de pessoas, dicas que talvez não funcionam, ou então dicas que não têm um embasamento assim, científico. Então, como as pessoas podem jogar qualquer informação na internet, não necessariamente elas comprovam aquilo que elas jogam, né? E tá aí o problema das fake news o tempo todo, né? Que a gente recebe no WhatsApp um monte de notícias, enfim, cada vez mais malucas e que as pessoas compartilham sem saber se aquilo é verdade ou não. O quanto isso pode afetar o empreendedorismo também? Então, por que eu tô perguntando isso? Porque muitas vezes, se alguém posta uma dica no seu Instagram ou faz um vídeo do YouTube falando que o jeito certo de você abrir um salão de beleza é de certa maneira, e a pessoa segue aquilo e não dá certo, essa pessoa que postou essa dica, vamos dizer assim, não acontece nada com ela não é punida, enfim, até que ponto isso pode ser benéfico e até que ponto isso pode ser prejudicial para os empreendedores? Eu tenho uma opinião sobre essa questão de empreendedorismo de palco aí que a gente pode começar indo bem no início, né? Hoje é muito fácil você falar para todo mundo que você é uma referência. Eu sou um cara muito bom nisso, eu tive sucesso, a pessoa maqueia os números para conseguir uma relevância e talvez ganhar dinheiro. A gente vê que realmente existe muito ego nessa situação. E aí mais uma dica bibliográfica é o livro O Ego é Seu Inimigo, né? Que na verdade não é bem por aí que as pessoas podem colaborar com as outras, né? O bacana do empreendedorismo, e aí eu costumo falar, não tem receita de bolo. Dificilmente você vai chegar lá e vai seguir um manual e vai ter um restaurante de sucesso. Ou você segue um outro manual e vai ter uma cafeteria de sucesso. O seu foco, ele sempre terá que ser o cliente. Com relação à internet e esse turbilhão de informações, nós temos que ser seletivo, né? A gente fala, né? O Big Data, que é toda essa informação, tudo isso que tem aí na internet, essas milhares de horas que são feitas aí no YouTube diariamente, elas têm muita coisa bacana, mas tem muita coisa que é desconexa. Então, é muito da pesquisa e do filtro. Hoje, a gente não tem uma punição para quem faz uma fake news. A gente não tem uma punição para quem realiza uma orientação, uma palestra, né? Que não tem um dado real. Mas, em contrapartida, existem diversos empreendedores aí que estão aí com a boa vontade de falar o que teve de bom no negócio dele, de trazer as boas práticas dele, e muitas vezes não vai se aplicar à região daquela pessoa que tá sendo feita a audiência. Então, isso tem a questão regional, a internet ela é global, ela é mundial, mas cada região, cada bairro tem uma especificidade. Então, hoje nós temos que ser extremamente seletivo quando nós vemos uma informação, uma orientação. Eu não vejo isso como uma coisa ruim ter muita informação, tá? Porque ruim, na minha concepção, não ter informação. Para mim, não ter informação é algo que isso acaba sendo muito perigoso, empresário. Mas, em contrapartida, a gente tem que transformar essa Big Data em boa data. E quando eu falo de boa data, é o quê? São orientações que para a gente servem. Se você visualizar alguém falando alguma coisa na internet, está vendo algum vídeo, não toma aquilo como verdade absoluta. Pesquisa quem que é a pessoa, vê o ambiente que ela está inserido, busca outras opiniões. É como se fosse no médico. Você vai no médico, o médico ele vai lá e te dá um diagnóstico. Aí você vai para um outro médico, ele te dá um outro diagnóstico. E assim, você fica um pouco perdido, mas você está buscando informação. Até você chegar num terceiro e ele fala, realmente é um pouco mais nessa linha. E a partir daí você começa a tomar decisão. Sempre que a gente vê, e aí é um recado que eu dou aí para todos os ouvintes do podcast, sempre que você visualizar, receber algum tipo de informação, pesquisa a fonte. Porque hoje, mais do que produzir uma fake news, você fica muito em evidência quando você compartilha. Não tem um mecanismo, tá? Mas a linguagem dos rastros já consegue identificar aquela pessoa que compartilha tudo, tem zero filtro, não tem orientação, e aquela que é mais assertiva, que ela tem um zelo, ela tem uma curadoria naquilo que ela está falando. Isso tudo tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre a linguagem dos rastros também.
qual a importância do Sebrae nesse sentido, né? Na hora de gerar conteúdo, em ajudar os empreendedores. Porque a gente vê, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conversei, elas sempre elogiam muito a atuação do Sebrae, entendeu? Então, assim, e eles têm iniciativas bem legais que ajudam a pessoa. E o que eu acho legal é que, assim, não é só voltado, pelo contrário, né? Não é só voltado para inovação. Então, se você procurar lá, se você quer abrir um food truck, você procura no Sebrae e você acha lá um guia de como abrir um food truck, desde a parte de legislação, planejamento, finanças, etc. O Sebrae, ele tem uma atuação muito forte no ambiente de micro e pequenas empresas. E nesse ambiente de micro e pequenas empresas, ele tem um destaque, ele está há muito tempo trabalhando com esse segmento, né, de clientes aí no mundo corporativo. Então, ele já é uma referência. Hoje, quando você pega uma fonte que é produzida pelo próprio Sebrae, pode ter certeza que ela foi validada diversas vezes com consultores, com outras empresas, até o momento dela veicular, porque a imagem dela é nacional. E por isso que eu falo da curadoria, né? Você vai conseguir identificar aos poucos que existem algumas empresas, algumas organizações que são referência. E você pode usar aquilo como um norteador, né? Mas aí você disse, com relação a pegar um guia de como montar uma cafeteria, um exemplo, né? Isso daí, ele vai te ajudar como norteador. Mas as pesquisas, o cliente, ele tem toda uma diferenciação. O cliente que trabalha, que está na grande São Paulo, é um cliente totalmente diferente de um cliente que está aqui no interior de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são algumas diretrizes, eu acho isso daí espetacular, porque a gente tem informação, né? A gente vê alguns processos que já foram validados e aí a gente consegue tomar uma decisão um pouco mais embasada, né? Na ideia. Mas também nenhuma empresa é tábua de salvação. Dificilmente você vai pegar um roteiro, um livro e receita de bolo para ter um negócio de sucesso. Sim, mas é ótimo que a pessoa, quando sair do zero, ela já tenha, vamos dizer assim, um empurrão, né? Não saia também cega, né? Então, esse tipo de conteúdo do Sebrae eu acho muito interessante por causa disso. Como você falou, é cheio de especificidade. Cada região, cada cliente, cada bairro, cada negócio. Só que se você tem um tipo de incentivo, nem que seja por meio de geração de conteúdo de qualidade, isso já ajuda e muito, né? Entendeu? Eu acho isso bem interessante dessa parte do Sebrae. São conteúdos claros, enfim. Então, é sempre bem bacana ver a atuação deles. É um pouco nessa linha mesmo, tá? Eu acho que é uma instituição que fomenta o empreendedorismo, então ela faz muito bem esse papel, né? E assim, é um conteúdo que ele já foi validado diversas vezes quando era exposto ao público, né? E isso é uma boa referência. É diferente de um cara que teve sucesso numa hamburgueria, teve lá uma ação que deu super certo e não conseguiria replicar para outras regiões, mas fala para todo mundo que é a receita do bolo, né? Então a ideia de uma instituição aí como o Sebrae é dar esse direcionamento, esse impulsionamento e até numa fase de um negócio mais maduro, né? Ele tem diversas soluções aí de alto impacto também, então eu acho que ele vem aí ele vem atendendo de uma maneira bem completa as micro e pequenas empresas aí. O Thiago já indicou que ele tem trabalhado com mentoria de startups. Acho que você pode falar um pouquinho o que é mentoria, porque muita gente não sabe, né? Como ela pode ajudar um empreendedor e como alguém consegue encontrar um mentor, né? Acho que talvez essa seja uma grande dificuldade. Como eu vou encontrar um mentor? A ideia, na verdade, a mentoria, ela tem um caráter ela é diferente de uma consultoria, onde as pessoas pegam uma ferramenta própria e já aplicam na empresa, já chega com base em algum diagnóstico em soluções, né? A mentoria, ela tem um caráter um pouquinho mais informal, mas ela tem do lado do mentor uma pessoa com grande know-how, com grande experiência. Pode ser uma grande experiência acadêmica, pode ser uma grande experiência no mundo corporativo, pode ser também uma grande experiência aí na vida do empreendedorismo mesmo, né? O cara que é uma referência aí em redes de padaria, ele criou uma rede do zero, ele pode ser um ótimo mentor para esse público, né? Então a ideia da mentoria é ela trazer, a gente fala que tem alguns objetivos, né? A mentoria ela deve trazer boas práticas que o mercado estão realizando, o mentor, na verdade, ele deve trazer ao mentorado boas práticas que o mercado vem realizando para ver se consegue encaixar isso no negócio do mentorado, trazer aí
insights para novas ideias. Então o mentor ele também trabalha um pouco nessa parte criativa, e aí quando eu falo de trazer insight é com base na experiência que ele teve. Ele está escutando ali um empresário falando da empresa dele e tal, e fala, olha, eu já vi isso dando certo em tal segmento, já pensou em tentar fazer isso? Isso daí é um insight, pode ser uma informação valiosíssima para o mentorado, né? O mentor, ele também trabalha fazendo match, que aí é fazendo encontro com outros mentorados. Então, uma mentoria bacana é uma mentoria que além de ter um conteúdo expressivo, ele consegue conectar outras pessoas para mentorar esse mentorado também, ou até ser um possível parceiro, né? Então, é também um dos objetivos aí que ficam bem claros aí na mentoria, né? Além disso, também trazer bibliografia, fonte de pesquisa, né? Para buscar mais conhecimento aí para o mentorado. O mentor, ele necessariamente precisa ter uma experiência prática na área. Então, se você falou do dono de uma rede de padarias, então ele está mentorando alguém que está começando com uma padaria, por exemplo. Ele tem uma experiência prática nessa área, né, e de sucesso, enfim, e provavelmente fracasso e sucesso, né, ao longo do caminho, mas necessariamente ele precisa ter uma experiência prática ou não? Ele precisa ter uma baita de uma experiência para fazer o resultado aí no mentorado. Só que assim, não quer dizer que um cara que ele é referência numa rede de padaria, ele só possa mentorar padaria. Ele tem experiência em diversos outros segmentos. Ele tem experiência em abrir franquia, ele tem experiência em gestão de pessoas, ele tem experiência em planejamento estratégico, ele pode mentorar outros segmentos também, mas parte do princípio que ele tem a experiência, que ele tem aí o know-how. A gente está falando de um empreendedor, né? Mas vamos pensar no mundo corporativo. Um cara que é diretor de TI, um cara que é diretor de marketing, ele vai ser um baita de um mentor nessas áreas. Assim como também na vida acadêmica, né? Você pega um professor que ele dá aula de comunicação, ele pode se tornar um mentor, mas também tem bastante experiência, né? Eu sou muito cético até para falar o que é um mentor, o que não é, mas a ideia é que o mentor ele contribua para o negócio do mentorado. Mas existem diversas formas de achar um mentor. O primeiro passo é a pessoa ter um mindset de crescimento, né? Aí tem mais uma bibliografia aí que eu já passo para vocês, que é o livro Mindset. Por quê? A pessoa, quando tem um mindset de crescimento, ela se coloca numa posição de aluno, numa posição de quem quer aprender. Então, aquele empreendedor que ele acha que sabe tudo e está começando o negócio agora, ele vai ter muita dificuldade. Ele não vai ser receptivo, ele não vai conseguir absorver o que as pessoas passam para ele. Hoje, o LinkedIn ele é um bom caminho para você receber contatos com mentores, ter contatos com mentores, porque lá tem toda a experiência acadêmica, lá você consegue saber aonde que a pessoa teve experiência ou não. Eu estou aí, é um projeto paralelo, estou desenvolvendo uma solução que tenta trazer uma conexão maior entre o mentor, porque o mentor não necessariamente ele precisa estar presencialmente, né? Você pode receber uma mentoria remota de uma pessoa lá da Bahia, de uma pessoa do Espírito Santo, né? Você pode receber mentoria de diversos lugares, mas é muito da busca do empresário. Ah, Thiago, mas é só esse caminho? O empreendedor ele vai ter que buscar, ele vai poder dentro do segmento dele, conversar com outras empresas que estão no bairro dele. O offline ainda funciona muito, de você estar situado em alguma determinada região e ir conversando, tomando café, entendendo, compartilhando angústia, compartilhando dor, compartilhando boas práticas, né? E aí você também consegue diversas pessoas aí que são referências que podem ser mentores, né? Normalmente o mentor, o mentor, quando ele é um cara que dá bastante entrega, ele é muito procurado, ele não fica procurando muitas pessoas, porque ele já tem ali uma certa credibilidade, né? Mas também existem os ambientes de incubadora, de aceleradora, que aí funcionam muito bem para conectar mentores com empresas mais inovadoras. Então vamos lá, você tem uma solução inovadora, você dentro do seu bairro ali, talvez você não consiga alguém para te dar uma orientação mais precisa sobre o seu negócio, porque não é a realidade das pessoas da sua região. Então aí eu indico buscar incubadoras da região, parques tecnológicos, aceleradoras, comunidades,
como o Paraíba Valley, e a partir disso se dispor a ouvir e entender aquilo que o mentor está falando. Muitas vezes o mentor pode contrariar o mentorado, mas vale a crítica ela sempre vale, tem que ser levado de uma maneira construtiva, né? Mas aí eu volto a dizer, não tome tudo como uma verdade absoluta. Mesmo que você tenha uma orientação de um mentor aí, valide. E a validação, que aí é um processo da startup, né, que cabe para diversos negócios, ela consiste em você criar uma hipótese e ir para a rua para ver se essa hipótese é verdadeira ou não. Vamos supor que você fez uma mentoria e o mentor te disse para fazer uma determinada ação, falou que seria uma ação que daria resultado. Você pode implementar essa ação de uma maneira bem mínima, né? Criando o MVP, que é um produto ou um serviço ali que tem umas mínimas características com o que o mentor falou, sem investir muito dinheiro, né? De um ponto de vista para validar se aquilo que o mentor está falando tem sentido ou não. Uma pergunta que eu queria fazer, que surgiu aqui, que eu acho interessante, até para você esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, qual seria a diferença entre mentoria e o coaching, entendeu? Porque, assim, de cara, as pessoas podem achar que tem muitas coisas parecidas entre os dois, e pode ser que tenha o mesmo, então seria legal você esclarecer qual seria a diferença entre os dois. Eu vejo o coaching como uma área mais comportamental. Na verdade, o coaching ele é mais comportamental do que ali a questão de trazer experiências que ele visualizou. O coach ele trabalha muito ferramentas, né? O coach ele pode ser considerado uma consultoria mais voltada a comportamento, talvez sim. Só que o mentor ele também tem, e aquele mentor que quer se tornar uma referência, ele tem um papel muito grande de motivar também esse empresário. Porque às vezes o empresário está indo lá para buscar uma orientação e ele pode passar a experiência dele e também trazer várias formas de motivar, dizendo, já passei por isso, fica tranquilo, vai para cima, faz sentido. Isso daí ele ajuda a motivar. Então aí fazendo um paralelo, né? Consultoria, eu vejo que ela trabalha diversas ferramentas, né? E aí já atuando no negócio, são ferramentas de alto impacto, baseada num diagnóstico que a pessoa faz de uma empresa. O coaching, ele é mais comportamental, por isso que o coaching normalmente ele é um trabalho individualizado, né? Quando está fazendo um coaching, a pessoa vai focar no comportamento do empreendedor, basicamente nessa linha. Mas aí tem diversas variações de coaching, aí eu talvez não seja a pessoa mais indicada, né? Porque tem coaching de criança, coaching para quem quer entrar na carreira, né? Então tem alguns outros. Mas ele também busca ferramenta. E a mentoria, em paralelo, ela parte de repassar uma experiência que o mentor tem. Então eu iria um pouco nessa linha. Interessante. Uma questão que me surgiu também, você até esbarrou nisso em relação ao coaching, né? Existem vários tipos de coaching, ou coaches em determinadas áreas. É possível falar isso sobre mentores? Por exemplo, tem um mentor direcionado para a questão de finanças, outro para marketing, algo mais segmentado. Não sei se isso acho que não é muito comum no mercado, mas você vê que seria possível isso, já que o que quer se passar são as experiências e cada um tem uma experiência mais forte em determinada área. O mentor, ele tem uma característica de ter uma experiência, tá? Eu não gosto da ideia de você ir mudando muito, sabe? O mentor específico de tal área e tal, porque ele vai poder contribuir com empresas de outras áreas também, tá? Mas quando nós fazemos o que a gente fala de match, né, entre uma empresa ou outra, a gente busca uma necessidade do mentorado e a partir disso compartilha com o mentor para ver se ele consegue auxiliar ele naquele objetivo. Como eu falei para você, no exemplo da padaria, o cara ele pode ser mentor de gestão de pessoas, ele pode ser mentor de expansão para franquias, ele pode ser mentor do negócio de planificação, ele pode ser mentor da parte de indústria de alimentos que ele produz na padaria dele. Não necessariamente, se ele nichar, eu sou mentor de franquias, ele vai ser mais assertivo, né? Porque ele tem uma grande experiência que ele poderia contribuir também com outros negócios. E assim, sendo bem sincero, num processo de mentoria,
quem mais ganha é o mentor. Por quê? O mentor, ele aprende muito quando ele faz uma mentoria. Ele tem um aprendizado constante. Ele é colocado em prova o tempo todo. E isso força com que ele saia da inércia de estar num estado onde ele não tem um desenvolvimento. Então hoje, quando o empresário se coloca na posição de um mentor, eu vejo que é um cara que quer crescer ainda mais. E além disso, pode virar um possível negócio. A pessoa ela pode estar fazendo uma mentoria e ver uma oportunidade de negócio para ele, que faz sentido. Eu já vi mentores virarem sócios de empresas, eu já vi mentores virarem parceiros, fornecedores e até clientes aí, né? É o mundo dos negócios. Eu queria saber como é que você vê essas questões jurídicas, né? Enfim, até com essa questão de gestão de negócios, enfim, de inovação. Você se preocupa com essa parte jurídica, você acaba deixando ela um pouco de lado? A gente sabe que a nossa tendência aqui no Brasil é de ser menos preventivo, né, e acabar apagando mais o fogo que surge depois. Como é que você vê isso, né, pela questão jurídica? Você acha que está um pouco afastada dos empreendedores? Você vê que o pessoal tem se preocupado mais ou menos? O que você acha? A área jurídica, eu vejo que é uma das poucas áreas aí, talvez a financeira também, mas a área jurídica é uma área que você não pode terceirizar. Terceirizar, eu digo assim, buscar insights, uma fonte que não seja uma fonte com credibilidade, porque isso pode trazer muito problema para a empresa. Então, a área jurídica é uma área que eu sempre vou encaminhar para o especialista jurídico. Tá? No Brasil, a gente não tem uma cultura de estudar a legislação. Eu criei esse hábito por quê? Porque a lei seca, ela tem diversas prerrogativas para que você possa impulsionar o seu negócio. Então, se você está fazendo uma negociação com o poder público, né? Existe a lei da licitação para privilegiar quem é micro e pequena empresa, né? Se você está dentro de um ambiente de incubadora, ou se você é um gestor que quer criar uma incubadora, existe um marco da inovação. Então, você tem que conhecer a legislação. E assim, não conheça a fundo, porque você tem que conhecer no mínimo a lei seca que a gente fala, né? Que é o que está falando na lei, o que a lei está... Porque quando você for se aprofundar, aí vai entrar em jurisprudência, vai entrar em decisões, e aí você acaba desfocando do seu negócio e deixando de fazer o nobre do seu negócio. A parte jurídica é uma área muito sensível, ainda mais para o ambiente de startup, de contratos, de acionista, de investidor anjo. Tem muita amarração que é feita na área jurídica. Desde um contrato de aluguel que você faça, você tem que ter um respaldo jurídico, porque senão é uma decisão que você vai tomar à frente, mas você não viu que você tem uma multa rescisória de 3 vezes o aluguel, você viu que lá pode ter uma cláusula que seja abusiva, né? Tem que ter um conhecimento, tá? Eu tô falando alguns termos um pouco mais técnicos, mas é porque eu já busquei informação e eu não sou da área jurídica. Então é fácil, você consegue buscar informação. Um mentor jurídico pode ser uma linha bacana para você se aprofundar mais dentro do seu negócio, se resguardando. Eu acho que a área jurídica para a empresa, ela tem um apelo muito mais de você se resguardar do que você fomentar o seu negócio, pelo menos aqui no Brasil. Só uma deixa aí, engraçado, né? Parece até que a gente pediu para fazer o jabá, mas há algumas semanas nós lançamos um produto novo aqui na Padanceta, que é uma mentoria jurídica online. Você até falou que a mentoria pode ser remota, e eu acho que é um modelo que, pelo menos é um modelo que a gente tem acreditado bastante, e que pode fazer muito sentido para quem está empreendendo, ter um mentor jurídico que vá direcionar e vá orientar e apoiar o negócio do empreendedor em relação às questões jurídicas. E avançando um pouquinho mais, eu queria saber a sua visão sobre a advocacia. Eu costumo dizer que a advocacia é uma coisa um tanto quanto tradicional, até brinco que ela cheira a móveis antigos, e eu queria saber como você tem visto a advocacia. Você acha que a advocacia está conseguindo acompanhar toda essa transformação que tem acontecido, esse surgimento das startups aqui no Brasil, toda essa inovação? Você acha que a advocacia está conseguindo acompanhar? Não o que você tem visto por aí? Porque, por exemplo, no mapeamento lá da B Startups, na questão do apoio jurídico, não foi elencado nenhum ator que apoiasse o ecossistema, a comunidade
de São José dos Campos. A gente queria ouvir um pouquinho do que você tem visto e o que você acha. Eu vejo que a advocacia, o ramo do direito, aí falando um pouco de empreendedorismo, né? Porque o advogado ele não deixa de ser um empreendedor aí, né? É um profissional liberal, mas ele tem que ter características de empreendedor. Com certeza. Eu vejo que ele está mudando, é uma mudança aí que você falou que ela realmente é uma carreira bem tradicional, tá? Mas ela exige atualização o tempo todo. Então o advogado ele tem que estar sempre atualizado. Então para ele continuar se capacitando e talvez atender novos nichos de mercado seja até mais fácil do que para outro profissional, mas vai muito das empresas. Aqui a gente tem sim, a gente pode não ter alguma empresa que levante a bandeira, né? Estou aí com as startups, mas por causa, às vezes, de um posicionamento estratégico, né? Mas eu vejo, e aí até recentemente eu vi, existem diversas entidades acadêmicas aí lançando curso voltado a startup, inovação para advogados. Então, assim, foi a partir acho que faz uns 2 anos que foi titulado aí a figura do investidor anjo para as startups no ambiente de inovação, mas as demandas são gigantescas. Se o advogado ele tiver interesse, ele quiser buscar um escritório de advocacia, esse segmento, ainda tem muita demanda. E aí vai naquela fala minha, bem lá do começo do podcast, né? Que, na verdade, o empreendedor só faz sentido se ele atender a demanda. O empreendedor, ele deve atender a demanda e, possivelmente, os clientes dele, com certeza. O advogado, ele está vendo o universo mudando, ele está vendo as boas práticas sendo implantadas, a velocidade das mudanças, e aquele que chegar primeiro e começar a atender melhor o cliente com esse novo mindset, com essa figura focada em soluções para resolver problemas dos clientes desses empresários, eu acredito que ele vai ter uma baita de uma abertura por não ter muitos players ainda trabalhando especificamente nesse segmento. Eu queria só fazer uma pergunta final aqui. Você, no meio da sua resposta, você falou sobre contratação com o poder público, né? A gente normalmente vê os empreendedores meio cabreiros, né, na hora de contratar com o poder público ou de participar de uma licitação, porque acaba que a licitação fica com todos os problemas que a gente teve, né? Enfim, aqui no Brasil, acaba que a licitação tem uma imagem ruim, né, perante as pessoas, e acaba que muitos empreendedores acabam fugindo disso. Então, eu queria saber como é que você vê essa questão de licitação, de contratação com o poder público. Você acha que o poder público ele pode sim ser um bom parceiro, né, dos empreendedores? O poder público, como qualquer empresa, ele precisa de fornecedor. E se a sua empresa não for atender o poder público, pode ter certeza que alguém vai entrar na licitação e vai ganhar essa licitação. E você está deixando uma oportunidade de lado. É estratégico. Poder público, você precisa ter a entrega daquilo que eles pedem numa licitação, no edital. Isso é moroso, você demora um pouco para começar a entender, para se preparar, mas a partir do momento que você tem isso, é uma ótima fonte de receita, porque como qualquer outra empresa, eles precisam de fornecedores, mas é uma decisão muito estratégica. Não, meu negócio é focar no cliente final. Tudo bem, seja feliz, tenha sucesso, mas existe sim oportunidade no B2G, que é no business com o governo. Uma dica, uma orientação, na verdade eu já passei algumas bibliografias aí, né? Mas ao longo. Mas um divisor de águas, aí eu falo pro negócio, é o livro Startup Enxuta, tá? Que é o Lean Startup, de Eric Ries, que é um livro que ele fala de uma nova forma de você ver um negócio, tá? Futuramente ele depois escreveu o estilo startup, que também vem com a base do startup enxuta, mas aplicado à empresa. Nesse livro você vai conseguir entender a ótica de como desenvolver um produto, criar uma solução olhando o cliente e não com base em insights, ideias, uma noite que você acorda, tive uma ideia e teve um produto revolucionário. Então eu acho que é uma boa diretriz e uma leitura fácil, que é o Startup Enxuta, de Eric Ries.
Se vocês gostaram de tudo que foi falado aqui, vocês podem me achar com perfil no Instagram, que é o @Thiago Damasio, Damasio com Z, Thiago sem H. Eu tenho um blog também onde eu coloco diversas orientações. A gente tem aí em torno de 1.000, 2.000 acessos aí mês, que é o blog melhoreseunegocio.blogspot.com, que vocês também conseguem ter acesso a diversos conteúdos. E no LinkedIn também como Thiago Damasio. Fico sempre à disposição para falar e debater aí sobre ideias. Muito obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Edição Guilherme Gadini.